que é missões transculturais? O que é cultura nesse contexto? O que é barreira nas missões transculturais? Olá, graça e paz! Vamos responder já já estas perguntas, mas antes, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, tá certo? Este é o quadro da Escola Bíblica Dominical em Debate, perguntas e respostas. Meu nome é Luana, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Estou aqui convidando vocês para a sala da minha casa, para juntos crescermos em graça e conhecimento da verdade. Bora lá? Bom, para responder essas perguntas que nós iniciamos no nosso vídeo, precisamos identificar o conceito. O prefixo trans vem do latim e significa movimento para além de, através de. Podemos dizer então que missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não pode restringir-se a uma só cultura, mas tem alcance em todos os lugares da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar de Jesus. Cultura, nesse sentido, diz respeito às leis não escritas que governam o modo de viver de um povo, abrangendo língua, costumes, hábitos, religião, tradição, enfim, tudo aquilo que é característico deste povo específico. Por exemplo, na cultura hindu, as mulheres usam saris. Na cultura chinesa, o povo leva alimentos à boca com palitos. Algumas culturas têm muita coisa em comum, como acontece entre o Brasil e Portugal. Outras são muitos diferentes. Bom, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão que devemos seguir. Lá no Antigo Testamento, registra a revelação de um Deus não nacionalista, um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Lá em Gênesis 3:15, nós vemos a queda do homem. E em Gênesis 6:15, o dilúvio. E em 12:13, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais. Missões transculturais é parte fundamental da igreja, pois ela é a agência executiva de missões. Então, a igreja é a agente executiva de missões. Deus não escolheu nenhuma outra instituição nesta terra, por mais poderosa financeiramente que seja, para este trabalho. Ele selecionou, ele escolheu a sua igreja, que ele próprio estabeleceu na terra, com a missão de expandir o seu reino em todas as nações. Todo missionário enviado para o campo, onde haja uma outra cultura, deve, em primeiro lugar, familiarizar-se com ela o máximo possível para realizar um trabalho eficaz. Está mais do que claro que a mensagem do Evangelho, ao ser levada a uma nova cultura, a uma etnia, num idioma diferente, não consiste em levar estereótipos de uma cultura para outra, mas é proclamar o amor de Deus que ultrapassa as fronteiras culturais, raciais e de línguas. Ele deseja que toda a humanidade, tenham a oportunidade de seguir a Cristo. Muitos estão em polos distantes e costumes distintos também, mas todos são alvos da graça de Deus e precisam urgentemente conhecê-lo no seu próprio meio, na sua própria cultura, no seu próprio país. O missionário não deve ir para o campo sem ter conhecimento prévio da cultura daquele país onde vai trabalhar. O método de comunicação da mensagem do Evangelho poderá ser diferente, mas o importante não é o método em si, mas a mensagem a ser transmitida, a ser comunicada. Todos os povos, independentemente da sua cultura, necessitam da mesma mensagem, a mensagem de Cristo. Contudo, há diferentes maneiras de pregar e ensinar as verdades bíblicas, sem a necessidade, claro, de violar os valores culturais. O apóstolo Paulo deixou-nos exemplos a este respeito. No livro de Atos, ao viajar por diversos países de diferentes culturas para proclamar o Evangelho de Cristo, ele utilizou várias metodologias, só que a mensagem era sempre a mesma: Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Aos romanos, com idioma e costumes bem diferentes dos judeus, ele disse: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus.
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Já para os coríntios, um outro povo de uma outra cultura bem diferente, Paulo declarou: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então vemos que o grande missionário, ele usou vários métodos, mas a mensagem era a mesma. E ainda, meus queridos, meus amigos, nós temos as barreiras nas missões transculturais. Quais são essas barreiras? Bom, elas podem ser muito complexas para a evangelização do mundo, mas a igreja precisa conhecer e estar preparada para realizar essa grande tarefa missional. Primeira barreira que nós encontramos são as barreiras geográficas, né? Então, novas nações e novas culturas. Também encontramos as barreiras culturais, que são os valores de vida, costumes e hábitos. Também temos as barreiras econômicas, diferenças de moeda, diferença do comércio, né? Também temos barreiras linguísticas, que são as línguas que aquela cultura, aquele país fala, né? Sabemos que tem países que falam diversas línguas. Também temos as barreiras religiosas, que aí nós encontramos então algumas grandes religiões, como o islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc, né? Tá certo? Então, é isso que é missões transculturais. Ficou claro? Eu espero que sim. Lembrando que usamos o livro de apoio da EBD para as nossas respostas. Ele foi escrito pelo pastor Wagner Gabi. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.